Alô, queridos amigos. Retornando aos nossos minutinhos psicológicos, hoje queremos dar umas pinceladas, assim, fazer algumas reflexões a respeito do orgulho. Vamos começar pela nossa querida Joana de Ângeles, na obra Jesus e o Evangelho, e ela diz assim: o orgulho, filho dileto do egoísmo, é síndrome de fraqueza moral que necessita ser combatida com a renovação emocional e o autodescobrimento, mediante os quais o enriquecimento de valores se dá naturalmente e se consegue a força para vencer o estágio inferior em que se estagia. É muito interessante essa frase, pelo seguinte: o indivíduo orgulhoso, vaidoso, arrogante, prepotente, petulante, aquele pavão, aquele que se acha o máximo, sabe tudo, é melhor que todos, superior. Ele acha que está acima. E nossa Joana diz que, na verdade, o orgulhoso, né, está no estágio inferior em que estagia. Chama o orgulho de fraqueza moral. Então, aquilo que é visto por muitos, né, como um ponto positivo deveria ser repensado, até porque Jesus, muitas vezes nos evangelhos, nas suas lições, falou a respeito disso. E no Sermão da Montanha, ele diz que os humildes verão a Deus, né? Não os orgulhosos. Então, ela tem toda a razão de dizer que o egoísmo, né, o orgulho, é uma fraqueza moral. É algo que precisa ser combatido. Bom, dando essa introdução através da nossa querida Joana de Ângeles, pegamos algumas coisas na obra do Espírito Hamed, As Dores da Alma, e ele aí diz assim, falando a respeito do perfil do orgulhoso, do vaidoso: certos indivíduos, portadores de uma personalidade orgulhosa, por vezes se apoiam em um princípio de total submissão às regras e costumes sociais, bem como os defendem energicamente, diz Hamed, né? Então, realmente eu acho que é dessa maneira. Muita gente se apresenta como aquela pessoa gentil, educada, ela cumpre as formalidades sociais, mas, na verdade, por trás daquilo tem alguma coisa muito estranha. Muito estranha, né? Quem muito se submete, fala de muita de regra. Eu não existe nenhum trabalho que possa fluir de forma correta sem regra, sem disciplina. Eu não sou contra. Isso é anarquia. Esse conceito grego, né? Anarquia é um conceito grego que o cidadão era tão responsável, tão íntegro, tão cônscio das suas obrigações e deveres que ele não precisava de nenhum tipo de administração, direção. Porque ele já fazia o que era certo, então ninguém precisava tomar conta de ninguém. Esse conceito, ao longo dos séculos, dos milênios, né, se deturpou, e hoje, onde não existe governo, instala-se, a gente diz, isso aqui está uma anarquia. Não funciona assim. Eu não estou dizendo que a gente não deva ter regras. Porém, aquela pessoa que é radical, né, na interpretação do texto religioso, na interpretação da lei, na interpretação de qualquer coisa, ela é rigorosa demais. Por trás disso tem uma vontade de comando, de mando, de arrogância, de prepotência, de submissão dos demais. Então, Hamed aqui nessa obra ele traça o perfil de uma personalidade orgulhosa que usa desse instrumento. Bom, agora eu vou falar Paulo, minha percepção, né? Segundo a minha ótica, as minhas observações, isso é verdade. Porém, eu percebo algumas pessoas com esse mesmo tipo de personalidade, acima, né, do orgulhoso, a personalidade orgulhosa, que às vezes essas pessoas têm uma visão até megalomaníaca a respeito de si mesmas.
E elas agem, no meu entendimento, exatamente do modo contrário ao que o Hamed citou. Ou seja, elas se acham tão divinas, tão superiores, tão supremas, que elas se julgam acima da lei ou de qualquer limite ético ou moral. Eles entendem, personalidades desse tipo, que existe, que é necessário ter leis e regras, mas para você, para mim, nós, para as outras pessoas, as comuns, as normais, eles estão acima disso. Elas estão acima disso. Então, nesse caso, né, para elas não tem limite, não tem regra. Então, pode roubar, mentir, matar, corromper-se, subjugar à vontade. E fazem isso sem nenhum tipo de hesitação ou dificuldade. Agem exatamente nos moldes da obra tão famosa do Maquiavel, né? Maquiavel ensina como governar de forma autocrática, onde ele diz que ali tudo é permitido. Ao príncipe, tudo é lícito, tudo pode. E a gente vê muita gente assim. Às vezes no ambiente familiar, às vezes no ambiente social, às vezes no ambiente religioso, às vezes no ambiente político, às vezes no ambiente administrativo. Né? Então as pessoas inflam a personalidade de tal forma, para ela não tem regra, a regra dos outros. Para ela não vai. E essas pessoas, normalmente, sem uma correta compreensão a respeito das leis divinas, das questões do espírito, da sua imortalidade, das consequências da lei de causa e efeito, do magnetismo, elas acreditam que podem agir assim, né? E agem. E acham que nunca vão sofrer jamais qualquer tipo de punição ou consequência. Sem essa visão da imortalidade, elas estão plantando para si mesmas uma estrada de dor e imensa dificuldade. Diz Hamed assim, né? Porque geralmente o orgulhoso ele gosta de tomar conta dos outros, ditar regra, né? Subjugar, desprezar, menosprezar, né? Porque eu sou assim, o outro é assim. Quais são as condições nossas? Quais são as condições do outro, não é? O que foi oferecido ao outro como oportunidade e àquele? Então, esse tipo de comparação, em geral, é infeliz. Então, Hamed diz assim, frequentemente pessoas orgulhosas se autodenominam bem-intencionadas e sustentam uma aura de pessoas delicadas, evoluídas e desprendidas. Aí ele usa um verbo muito interessante, ele diz assim, distraindo os indivíduos para que não percebam as expressões sintomáticas que denunciariam suas posturas de severo crítico, policial, disciplinador das consciências. É que eu acrescento, consciências alheias, obviamente, né? Porque a sua, geralmente essas pessoas não cuidam da sua própria consciência, mas gostam de cuidar da consciência dos outros, né? Do governo dos outros, da vida dos outros, da liberdade dos outros, da opinião dos outros. No livro dos Espíritos, os Espíritos Superiores são muito claros quando falam desse assunto para Kardec. Em dois aspectos, né? Primeiramente, eles dizem assim, né, que a missão primordial das almas é de melhorarem-se pessoalmente. Não é para eu melhorar o outro, é para melhorar a mim. Para você melhorar a você. Obviamente, quando eu melhoro, o mundo melhora, a outra pessoa, as outras pessoas se beneficiam. E aí, Hamed diz, a autêntica relação de ajuda entre as pessoas consiste em estimular a independência e a individualidade, nada se pedindo em troca. Ninguém deve ter a pretensão de ser salvador das almas. A compulsão de querer controlar a vida alheia é fruto do nosso orgulho. No que diz respeito a esses controles, esse orgulho coletivo, que muitas vezes a gente vê através
de certas propostas filosófico-políticas, os espíritos superiores são muito claros. Qualquer espírita que tiver dúvida a respeito disso, por favor, leia no Livro dos Espíritos a questão 811 e a questão 811A, as perguntas que Kardec faz e as respostas que dão os espíritos. Kardec se preocupava já, vendo nascer aquelas correntes absolutistas, daquelas correntes de pensamento filosófico que se apresentavam lá. Ele já estava antecipando os problemas e pergunta aos espíritos: o que vocês acham a respeito desses movimentos? Por exemplo, como depois veio a se instalar na antiga Rússia, né? Lenin, Stalin, né? Depois Hitler no nazismo, Mao Tse Tung na China e assim por diante. Ele perguntou de forma clara o que se achava a respeito disso. Os espíritos disseram assim: olha, não existe isso. Não existe isso, porque cada pessoa faz um esforço diferente, tem um mérito diferente. Querer colocar todo mundo numa mesma base não funciona assim. Por favor, combatam o egoísmo. Os espíritos superiores dizem que esses movimentos são uma quimera. Quimera é uma ilusão, uma fantasia. Não existe. Não é possível. E a gente vê isso quando lê o Nosso Lar. No Nosso Lar tem pessoas que têm mais conforto, outras que têm menos conforto. Tem umas que têm mais possibilidades e outras menos. E o que é que diferencia uma da outra? O esforço, o trabalho, a colaboração, que uns dão e outros não dão. Uns dão muito, outros dão pouco, outros não dão nenhuma. E não é possível que se você acorde e se esforce, você acorda às 5 horas da manhã e se esforça, e eu acordo às 10, às 11, e acho que eu devo ter a mesma coisa que você, que está se esforçando desde as 5. Isso é o orgulho, é a vaidade, né? Que leva a gente a achar que a gente pode mais ou está acima de outro. Eu ainda acrescento, né, para a gente fechar esse assunto, né, porque, como ele diz, o orgulhoso ele quer controlar a opinião, a maneira da pessoa ser, dos outros serem, nas suas opiniões pessoais, religiosas, filosóficas, políticas, familiares, afetivas. O cara vai determinar para você. Então, eu acrescento, né, que esse perfil de controle e dominação se dá de modo particular, às vezes, sobre uma pessoa, sobre um grupo familiar, sobre um grupo de pessoas num determinado local, num ambiente de trabalho, né? Mas isso se dá, às vezes, de modo particular, mas pode ser individual e pode ser coletivo, onde você tem desde uma pessoa ou pequenos grupos, até populações de nações inteiras, né, que por infantilidade ou ignorância apoiam pessoas e grupos que se apresentam como salvadores da pátria. Mas tudo que de fato querem, desejam, é o controle total das pessoas, dos valores e das riquezas envolvidas nesses processos, em que a maioria vai passar mal e um pequeno grupo vai ter privilégios sem limites. Assim funcionaram sempre as monarquias autocráticas, déspotas e os regimes totalitaristas. Então, para a gente fechar esse assunto, a respeito do orgulho, é só uma pincelada, porque isso podíamos ficar aqui horas. Diz Hamed que nós nunca amadureceremos se deixarmos os outros pensarem por nós e determinarem nossas escolhas. Ou seja, toda vez que alguém se apresentar para pensar por nós, para escolher por nós, deveria acender o sinal amarelo, piscando, e na mesma hora tornar-se vermelho e dizer: perigo, perigo, cuidado, você está sendo submetido ao controle de um ou vários orgulhosos.